que no último dia 29 reuniu esses artistas na Sala dos Toninhos com uma exposição, com vídeo imersivo, rodas de conversa, e que nesse final de semana, dia 7, domingo, vai convidar você a fazer um passeio pela cidade de Campinas, conhecendo um pouco mais da arte urbana, que às vezes a gente passa por ela, na correria do dia a dia, na rotina agitada que todos nós temos, e nós não nos deparamos com o quanto elas deixam uma cidade metropolitana como Campinas muito menos cinzenta e muito mais colorida. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, a idealizadora do projeto é a nossa convidada presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, a Gin Martins, artista visual, muralista, arquiteta, produtora cultural e que há 15 anos está em Campinas também trazendo um pouco da sua arte urbana. Gin, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes. Bom dia pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho mais sobre esse projeto tão grande aqui para Campinas. Ocre é o nome do festival, O que os Olhos Não Veem. E esse encontro dos artistas foi uma oportunidade para vocês trocarem algumas ideias. Agora, para o campineiro, o passeio no próximo domingo é uma chance de, quem sabe, redescobrir a própria cidade? Exatamente. A ideia é contar com os olhos, mostrar uma possibilidade de visualizar a cidade com outros olhos, né? Com um olhar mais sensível para a arte urbana e nas suas diferentes vertentes, né? Porque quando a gente fala de arte urbana, a gente tem diferentes tipos de expressões artísticas, né? E a gente vai explicar sobre cada uma delas, ou como que elas estão inseridas, e tudo isso conectado com o espaço urbano. Conta pra gente alguns dos locais, eu citei alguns dos pontos por onde estão as intervenções artísticas. Conta alguns outros locais que o campineiro, de repente, agora vai pensar, é caminho do meu trabalho. Então eu já entendi de onde veio esse desenho, de onde veio essa arte. Faz um pouquinho do roteiro pra gente aqui, Gin. Então, esse ano o projeto expandiu para muitos bairros, né? Então a gente começa pela Estação Cultura, onde a gente tem um mobiliário urbano da artista Catrine lá. Então a gente já vai começar falando sobre ele. Depois a gente vai passar pela Indec, né? O muro da Indec ali na Vila Industrial também, onde tem duas obras grandes também, somadas as duas obras, quase 40 metros de comprimento por 3 de altura. E depois a gente tem outros pontos também, como o Ouro Verde, né, o Terminal Ouro Verde, Terminal Campo Grande. A gente tem obra no CDHU Padre Anchieta. Tem também dentro da Unicamp. No MAC, também em frente ao MAC, também uma escultura. E também Terminal BRT Santa Lúcia. Tem o BRT Aurélia e Jardim Garcia também. Então, a gente fez uma parceria muito legal com a Indec, né? Então, eles disponibilizaram muitos espaços em espaço público, né? Onde muita gente passa ali para pegar um ônibus e poder ter esse contato direto com a arte ali. Nath Luquezzi, estamos conversando com a Gin Martins, artista visual, muralista e idealizadora do Festival Ocre em sua segunda edição aqui em Campinas. Gin, você acredita que as pessoas estão começando a se familiarizar e a entender de fato o que é arte urbana? E nesse contexto, como que a gente pode discutir isso de uma maneira leve e tranquila? Sim, com certeza. Eu acredito que está tendo um movimento grande aqui em Campinas sobre esse entendimento, né? A gente tem São Paulo como uma grande referência, né? São Paulo é uma referência mundial, né? Quando a gente fala de arte urbana. E a arte urbana, ela está muito inserida em espaços de cidades grandes, né? Principalmente nas partes centrais e também periféricas, né? E a gente quer trazer esse entendimento do que é e nas suas diferentes vertentes. E a gente está tendo um maior conhecimento sobre, mas ainda assim acho que precisa atingir maiores públicos, né? Porque às vezes acaba ficando muito numa classe mais artística e também ter esse contato também do que é o grafite, do que é a pichação, do que é o muralismo, a escultura, o mobiliário urbano, todos esses tipos de vertentes que podem estar inseridas na cidade, né? O brasileiro já entendeu a diferença entre pichação e grafite ou isso ainda é aulinha básica que vocês sempre têm que repetir? Depende muito, viu? Tem muitos casos, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Às vezes a gente se depara com questões, né? Que as pessoas acham que é a mesma
que seria a mesma coisa, o mesmo sentido, né? O mesmo propósito. Aí a gente tem que parar e explicar, né? E muitas das vezes, às vezes não dá para explicar também. Então, é isso. Esses tipos de projetos é interessante porque a gente traz mais conhecimento para a população. Alguns dos locais onde vocês trabalharam são prédios públicos. Houve uma resistência de alguma parte do poder público ou houve uma parceria por parte do poder público? Como é que funciona o festival e o trabalho de vocês em geral? Quando vocês, por exemplo, sugeriram fazer o grafite e a arte urbana no muro da Indec, foi bem aceita de cara ou foi preciso explicar e fazer essa catequese também da arte? Sempre é um grande desafio, né? Principalmente também quando a gente pinta em penas, né? Que são as laterais dos prédios, né? A gente tem que passar por autorização muitas vezes, né? Dos proprietários, falar com todo mundo, precisa de autorização. E também na INDEC não foi diferente, né? Também teve que ter reuniões internas para aprovação. Então, tudo isso é mais conversado, explicado, entendendo que é um projeto que tem responsabilidade social, de entrega também, de entendimento educacional também. Então, eles super compreenderam, foram parceiros com a gente e deu super certo. E são muitos artistas envolvidos em tudo isso. Eu fico curiosa para saber como que foi a escolha desses artistas e quanto tempo para cada um fazer ali a obra, finalizar essas obras. Sim. Então, eu trabalho, né, com muralismo, então eu conheço bastante gente daqui de Campinas, região, que trabalha também nessa área, né? O maior desafio era encontrar artistas que não fossem só do grafite e do muralismo, né? Então, artistas da escultura, do mobiliário urbano, conheço poucos ainda, né? Eu que fiz a curadoria. Então, do entendimento, né? Então, de trazer esse pessoal que não tem muitos projetos voltados para a arte urbana, quando a gente fala sobre escultura e mobiliário urbano, que também é um tipo de vertente, né, de arte, né, e aplicado em espaço urbano. Então, isso aplicado com grafite, com muralismo e nas suas diferentes técnicas, né? Então, artistas que pintam com stencil, com lambe. Então, a ideia era realmente trazer artistas de diferentes áreas, bolhas também, né, de diferentes locais da cidade e até fora da cidade, mas que fosse regional aqui, e que representassem essa classe também, né? Então, alguém que representasse o grafite, representasse o picho, a escultura, o mobiliário, quem trabalha com lambe-lambe, com digital. Então, trazer essa diferente vertente, porque a ideia também era conectar esses diferentes artistas para que eles também pudessem conversar entre eles e inspirar de alguma forma para o seu trabalho virar cada vez mais autoral e amplo, né? Nós estamos conversando com a Gin Martins, idealizadora do Festival Ocre 2025, que no próximo domingo terá uma visita guiada saindo da Estação Cultura na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campinas. E a gente já vai falar mais também sobre as inscrições. Mas antes, Gin, queria conhecer um pouco mais da sua história pelo seguinte: você vem para Campinas há 15 anos, você há 7 anos começou a trabalhar, atuar diretamente na área de artes visuais e já criou mais de 200 murais no Brasil e no exterior. Todos esses processos que a gente está falando agora de identificação do que é a arte urbana, fora do Brasil também tem esse tipo de barreira ou há uma outra compreensão cultural por onde você passou fora da nossa casa aqui? Sim. Então, tem culturas diferentes, né? Então, aqui no Brasil, né, a pichação surgiu no Brasil. Então, lá não é tão... pelo menos os lugares que eu visitei não eram tão fortes assim. E tem muita questão do muralismo. Também na região que eu fui, eu pintei recentemente num festival de arte urbana na Bolívia, que foi muito interessante lá. Eles têm na cidade de Cochabamba. Então, eles falam muito sobre a cultura. Então, está muito interligado com o muralismo latino, né? E aqui eu já vejo, acho que também pela região que a gente está, em Campinas, o próximo de São Paulo, que São Paulo o grafite é muito forte, né? Então, aqui também o grafite acaba sendo uma intervenção urbana com bastante representatividade aqui na região. Agora, falar uma experiência pessoal, eu me lembro de uma vez fazer uma cobertura de futebol na Argentina com outros colegas jornalistas, e aí quando você passa por vários locais em Buenos Aires,
São prédios enormes, com grafite, com arte urbana, imagem do Maradona, imagem do Che Guevara, imagem de todos os artistas que você possa imaginar. E aí, colegas brasileiros olhando e falando, olha que bonita a cidade, olha como fica diferente quando você tem a arte. Mas eram os mesmos que criticavam quando viam aqui no Brasil e olhavam e falavam, nossa, pra que fazer um desenho desse no prédio? E aí dá essa sensação de que quando você vê algo lá fora, parece lindo. Mas quando você vê um artista da sua cidade, no seu bairro, no seu caminho para o trabalho, causa um estranhamento. Você também tem essa sensação de que o que o gringo faz é lindo, o que a gente faz aqui no nosso quintal é vandalismo puro. Total. E eu acho que isso não se aplica só à arte urbana, acho que em várias áreas. Acho que o brasileiro tem muito disso, né? De valorizar muito mais o que é de fora do que é da cultura brasileira, né? Então, acho que nós, artistas, estamos aí também para trazer essa força da nossa cultura, né? Nas suas diferentes vertentes. Acho que também gosto muito do artesanato também, eu acho que o bordado, assim, né? A gente tem uma tradição muito forte e não é tão valorizado, né? Tem alguns pontos no Brasil que são valorizados, mas ainda assim, acho que principalmente São Paulo, que é essa região, acaba valorizando muito o que é fora, sendo que a gente tem uma cultura tão rica aqui e que precisa ser valorizada, né? Entendida. Como que é comercializar, entre muitas aspas, a arte? Porque a gente sabe que os artistas têm exatamente essa dificuldade, a dificuldade de precificar, querem colocar preço na sua arte. Você mesmo conseguiu já expandir para a área da moda, objetos. Como que é essa questão? Sim, é um desafio muito grande para artista, porque tem isso, né? Eu acho que culturalmente tem essa questão de que a arte, não, quando ela vai para o comercial, ela parece que ela perde sua força, e muito pelo contrário, né? Se a gente conseguir encaixar isso com uma narrativa, né? Com um estudo que vem de longo tempo, tudo isso intensifica muito e você mostra também o potencial comercial que tem isso, né? Então, acho que tudo isso dialogado de forma clara, assim, explicada também para o cliente, e também não só para o cliente, mas também para o coletivo, né? Da representatividade artística, eu acho que é muito válido, porque a gente tem conta para pagar também, muitas. Tem boletos, e acho super justo o artista receber por o trabalho que ele faça, né? Então, também tem esse entendimento, né? Acontece muitas vezes também, às vezes, da pessoa, olha, você tem um espaço aqui em casa ou no meu comércio, você não quer vir pintar? Eu te dou as tintas. E, não, tem um trabalho, tem um estudo por trás, né? De, não só da pintura, mas também da criação antes, né? Do preparo. Então, o artista ele vai pensar numa arte para aquilo, mesmo que seja comercial, mesmo que seja para fazer um logo para a empresa. Vamos falar assim, né? Que se a gente for abrir, se for só para o lado comercial, tem todo um estudo além da narrativa. Se caso ele for trazer a narrativa dele também, que ainda é mais amplo o estudo, né? Então, da técnica dele, enfim, do aprendizado de como aplicar com aquele material. Então, tem tudo isso que também tem que ser valorizado e tem que ser pago pelo tempo de dedicação daquele trabalho, né? Todas as obras que estão espalhadas pela cidade de Campinas possuem placas com QR Codes. Esse QR Code leva a gente para onde, Gin? Então, a gente tem 2 QR Codes, né? Um QR Code é para audiodescrição da obra. Então, essa placa também ela tem leitura em braille, então a gente traz muito forte essa questão da acessibilidade, né? Então, além da descrição na placa sobre o festival, sobre o artista, sobre o nome da sua obra e a dimensão, também com leitura em braille, a gente tem o QR Code com a audiodescrição feita pelo próprio artista, onde ele vai falar sobre a obra visualmente, descreve visualmente ela, e também o conceitualmente. E a gente tem um outro QR Code que conecta com a realidade aumentada, que é a parte de inovação que a gente traz muito forte também no projeto. E também vai rolar um documentário sobre o festival. Isso é legal, né? Porque eterniza esse momento. Como que vai ser? Como que o pessoal de casa ele consegue acessar? Isso. A gente tem 2 tipos de documentário, né? A gente tem um documentário audiovisual, que vai lançar daqui a um tempo, né? Na hora que a gente finalizar todo o projeto, porque a gente tem ainda a visita guiada. E a gente está lançando, a gente pré-lançou agora no evento do dia 29, o documentário imersivo, que a gente fez ano passado. É uma extensão dele, dando continuidade, que é com aqueles óculos de realidade virtual. Então, você coloca aqueles óculos e aí você está inserido
no espaço com 360, no espaço que ele está pintando. Então, o artista está explicando sobre o seu trabalho, e aí você olha para todos os lados, assim, parece que você está imerso naquele ambiente. Assim. E se você quiser participar do Festival Ocre 2025, vem aí a visita guiada no próximo domingo, dia 7 agora de dezembro, da Estação Cultura. Vão sair todas essas pessoas que vão aderir, juntamente com os artistas, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade. Já tem um horário definido para o início do evento? A gente está marcando 8h45 para a gente conseguir sair às 9 horas mesmo, que Legal. tem muita coisa para passar, e voltando por volta do meio-dia. Precisa fazer alguma inscrição antecipada? Isso, a gente abriu as inscrições no dia do evento e hoje a gente vai lançar na página oficial lá do Instagram, da Ocre, com inscrição antecipada, porque as vagas são limitadas. O Instagram é @ocre.art e é tudo gratuito. Tudo gratuito. O ônibus, a visita, só chegar. Convite feito, então quem for no domingo presencialmente vai ficar dependendo se ainda sobrou alguma vaga pelas inscrições antecipadas. Isso, exatamente. Então não perca tempo, siga ocre.art, @ocre.art nas redes sociais, faça também a sua inscrição e participe desse evento que vai fazer com que a gente veja Campinas com outros olhos, os olhos dos artistas aqui da cidade e da região e os artistas que escolheram Campinas também como o seu palco, o seu painel. Caso da nossa convidada, a quem agradecemos muito a presença aqui nos nossos estúdios, a Gin Martins, idealizadora do Festival Ocre 2025. Gin, sucesso para você, parabéns pelo trabalho, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, espaço sempre aberto para a gente falar de arte também aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. 10h54, um último intervalo. Na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer